Na efervescente metrópole de Tarso, uma figura se erguia, não como um simples cidadão, mas como um fariseu zeloso e intransigente. Seu nome era Saulo, nascido de pais judeus e com cidadania romana. Atos 22:3. Desde cedo, sua mente afiada foi treinada nas tradições mais rigorosas do judaísmo, sob a tutela do renomado Gamaliel, um mestre da lei. Ele não era apenas um estudante, mas um fervoroso defensor da fé de seus antepassados, disposto a tudo para protegê-la de qualquer ameaça. Sua paixão, no entanto, era uma lâmina de dois gumes, que logo o levaria a confrontar os seguidores de Jesus de Nazaré. Como nunca viu, Saulo via nesses crentes uma heresia que manchava a pureza de Israel, e ele estava determinado a erradicá-la, custe o que custar. Mas o que motivava essa fúria tão intensa? Era apenas zelo religioso ou algo mais profundo e pessoal? A resposta está nas sombras de uma cidade que presenciaria seu primeiro grande ato de perseguição. A perseguição começou a se intensificar, e o nome de Saulo ecoava com terror entre os cristãos de Jerusalém. Ele era uma força implacável, um fariseu que não media esforços para desmantelar a comunidade emergente. Sua primeira grande aparição na narrativa bíblica é um evento trágico e definidor. Enquanto os homens apedrejavam Estevão, o primeiro mártir cristão, Saulo, ainda um jovem, guardava as capas dos executores. Atos 7:58. A cena era brutal. As pedras voavam, o sangue jorrava e o rosto de Estevão, mesmo na morte, resplandecia com uma paz sobrenatural. Uma visão de Jesus que o apóstolo Saulo, naquele momento, não podia e não queria compreender. Aquela imagem, no entanto, ficaria gravada em sua memória, um fantasma que o seguiria em sua jornada. Mas Saulo não via a santidade naquilo, apenas a blasfêmia. Ele, o homem de Tarso, estava convencido de que estava servindo a Deus, e a violência era sua ferramenta de purificação. Aquele evento, no entanto, era apenas o começo de uma escalada de terror. O fervor de Saulo era uma chama incontrolável. Insatisfeito com a perseguição em Jerusalém, ele se tornou o arquiteto de uma campanha de repressão que se espalhou para as cidades vizinhas. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para fora e os entregava à prisão. Atos 8:3. O medo se instalou. Os cristãos se dispersaram, fugindo de sua ira. Saulo, no entanto, não os perdoaria por isso. Sua obsessão em destruir a seita do caminho o levou a buscar uma autorização oficial. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com a intenção de capturar qualquer seguidor de Cristo que encontrasse. Atos 9:1-2. Ele estava se preparando para uma caçada implacável, uma missão que ele acreditava ser divina. Mas a jornada até Damasco não seria como ele imaginava. O que ele não sabia é que Deus tinha outros planos para ele. Planos que iriam revelar uma verdade que mudaria o curso da história. A estrada para Damasco era longa e poeirenta. Saulo marchava, seu coração inflado de convicção e poder. O sol do meio-dia queimava, mas sua determinação era mais quente que o deserto. Ele e seus companheiros cavalgavam, conversando sobre a caçada que os aguardava. De repente o céu escureceu, e uma luz intensa, mais brilhante que o sol, irrompeu do alto. Saulo caiu do cavalo, atingido pela força daquele clarão. Seus olhos, acostumados à luz, agora se fechavam em dor e cegueira. Uma voz poderosa e penetrante ressoou nos ares. Uma voz que ele nunca mais esqueceria. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. O perseguidor se tornou o perseguido, confrontado pela própria divindade que ele pensava estar defendendo. O que ele sentiria naquele momento? Medo? Confusão? A verdade é que Saulo estava prestes a passar por uma transformação que viraria seu mundo de cabeça para baixo. A voz continuou revelando uma verdade chocante. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26:14. Aquela frase, recalcitrar contra os aguilhões, era uma metáfora agrícola para um animal que teimava em resistir aos aguilhões de seu dono, machucando-se no processo. Era uma repreensão direta a Saulo
por sua resistência obstinada à vontade de Deus. Aquela voz não era apenas uma repreensão, era uma revelação. Saulo, cego e aterrorizado, perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele já não era mais o fariseu orgulhoso, mas um homem quebrado, confrontado pela realidade que havia tentado destruir. Seus companheiros, atordoados, o levantaram. Ele estava cego, mas agora ele via. A verdadeira razão de sua perseguição havia sido confrontada pela própria luz da verdade. Mas como um homem tão cheio de ódio poderia ser transformado em um instrumento de amor e evangelismo? O que viria a seguir seria ainda mais surpreendente. Cego, Saulo foi conduzido a Damasco, a cidade onde ele pretendia capturar cristãos. Agora, ele era o cativo, um homem dependente da bondade de outros. Ele foi levado para a casa de um homem chamado Judas, e ali ficou por 3 dias sem comer ou beber. Atos 9, 9. 3 dias de escuridão total, de introspecção forçada. Ele que havia sido tão poderoso, agora estava completamente impotente. Aqueles dias foram um tempo de purificação, de desconstrução de todas as suas certezas e convicções. Ele estava sozinho com seus pensamentos, com o eco da voz de Jesus em seus ouvidos. O mistério de sua cegueira não era apenas físico, mas espiritual. Era uma metáfora de sua antiga vida, uma vida onde ele havia andado na escuridão, mesmo com a visão intacta. Mas a luz viria, e viria por meio de um homem que Saulo jamais esperaria encontrar. Na mesma cidade, um discípulo de Jesus chamado Ananias teve uma visão. Atos 9:10. O Senhor lhe apareceu e disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias, com o coração cheio de medo, protestou: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, e de quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos 9:13. Era um medo legítimo. Como alguém poderia se aproximar do maior perseguidor da igreja? Mas Deus tinha um plano, e a resposta que Ananias recebeu revelou o destino de Saulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. Ananias, movido pela fé, obedeceu. E assim o caminho do perseguidor e do perseguido se cruzaria novamente, mas desta vez com um propósito completamente diferente. Ananias entrou na casa de Judas, encontrou Saulo e, em um ato de profunda coragem e fé, impôs as mãos sobre ele. Ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Imediatamente, algo como que escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. A escuridão se foi e a luz entrou, não apenas em seus olhos, mas em sua alma. Ele foi batizado e, a partir daquele momento, sua vida mudou completamente. O fariseu intransigente, o perseguidor implacável, se tornou um discípulo de Jesus. A verdadeira razão de sua transformação era o encontro pessoal e avassalador com o próprio Cristo. Mas a mudança não seria fácil. Saulo, agora Paulo, teria que enfrentar a desconfiança e o perigo de seus antigos aliados e de seus novos irmãos na fé. A conversão de Saulo foi um choque para todos. Os cristãos de Damasco, inicialmente, não podiam acreditar que o homem que os perseguia agora pregava o nome de Jesus. Saulo, por sua vez, começou a pregar nas sinagogas de Damasco com tanto poder e convicção que deixou os judeus perplexos. Atos 9:20-22. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Zerênia perguntavam. O antigo Saulo estava morto, e o novo Paulo, cheio do Espírito Santo, era uma força que ninguém esperava. Seu conhecimento profundo das Escrituras, antes usado para atacar o cristianismo, agora era usado para provar que Jesus era o Messias.
mas sua ousadia o colocou em perigo. Os judeus, furiosos, conspiraram para matá-lo, mas os discípulos o ajudaram a escapar, descendo-o de noite por uma cesta, através da muralha da cidade. Atos 9, 23 a 25. O perseguidor se tornou um fugitivo, mas sua fuga era o início de uma jornada missionária sem precedentes. Após sua fuga, Saulo foi para Jerusalém, mas a desconfiança ainda era um obstáculo. Os discípulos, com medo, não acreditavam que ele era realmente um seguidor de Jesus. Foi então que Barnabé, um homem de fé e coração generoso, o acolheu e o apresentou aos apóstolos, contando como Saulo havia visto o Senhor no caminho e como havia pregado em Damasco com ousadia. Atos 9, 26 a 27. O apoio de Barnabé foi crucial para que Saulo fosse aceito na comunidade cristã. Segundo a tradição, Barnabé foi o único que estendeu a mão a ele, permitindo que o antigo inimigo se tornasse um irmão. No entanto, sua presença em Jerusalém também gerou conflitos. Saulo começou a pregar abertamente, e a perseguição se reacendeu. Os judeus, novamente, planejaram matá-lo. Revelado, os irmãos, percebendo o perigo, o enviaram para sua cidade natal, Tarso. Mas o que Saulo faria em sua terra natal por tanto tempo? A passagem de Saulo por Tarso é um período de silêncio e preparação. Por quase uma década, ele esteve longe dos grandes centros da igreja, e a Bíblia não registra seus feitos nesse tempo. Textos apócrifos, no entanto, sugerem que ele pode ter pregado em sua região, mas de forma discreta. O mistério desse período nos faz refletir. O que um homem tão apaixonado por pregar fez por 10 anos? Foi um tempo de aprendizado, de amadurecimento espiritual, de meditação nas Escrituras e no significado de sua conversão. Ele estava sendo moldado, lapidado, longe dos holofotes, para a grande obra que Deus tinha para ele. Saulo, o homem de Tarso, estava se tornando Paulo, o apóstolo dos gentios. Sua espera não foi em vão, pois em breve um chamado inesperado o tiraria de sua terra natal para um novo e decisivo capítulo de sua vida. Enquanto Saulo estava em Tarso, o evangelho florescia em outras cidades. Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, Atos 11, 26. Era uma comunidade vibrante e multirracial, com judeus e gentios adorando juntos. Barnabé, o mesmo que havia apoiado Saulo em Jerusalém, foi enviado para Antioquia para pastorear a igreja. Vendo o crescimento da comunidade e a necessidade de um líder forte, Barnabé lembrou-se de seu amigo em Tarso. Ele via em Saulo um potencial que outros não viam. Foi uma decisão corajosa, movida pela fé, que mudaria a história da igreja. Barnabé partiu em busca de Saulo e o trouxe para Antioquia. Juntos, eles trabalharam por um ano inteiro, ensinando e fortalecendo a igreja. Mas essa parceria estava prestes a se tornar uma jornada missionária que se estenderia por todo o mundo conhecido. O que aconteceria quando a igreja de Antioquia decidisse que era hora de espalhar a mensagem para além de suas fronteiras? A igreja em Antioquia, sob a liderança de Barnabé e Saulo, se tornou um farol de luz e missão. Um dia, enquanto jejuavam e adoravam, o Espírito Santo lhes falou de uma forma clara e poderosa. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Era um chamado direto e inconfundível. A igreja, por sua vez, obediente ao Espírito, impôs as mãos sobre eles e os enviou. Era o início da primeira viagem missionária de Paulo. A dupla, agora conhecida como Paulo e Barnabé, partiu para Chipre, levando a mensagem de Cristo. Mas a missão não seria fácil. A cada passo, eles enfrentariam oposição, perseguição e até mesmo a magia e a bruxaria.
mostrando a intensidade da batalha espiritual que travariam. A verdadeira razão de sua coragem e ousadia era a convicção de que estavam sendo guiados por uma força divina que os protegeria de todo o mal. A jornada em Chipre foi marcada por um confronto dramático. Em Pafos, eles encontraram um mago e falso profeta chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas, que estava a serviço do procônsul Sérgio Paulo. Atos 13, 6-7. Elimas tentou desviar o procônsul da fé, mas Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e o repreendeu com palavras de poder. Ele declarou que Elimas estava cheio de toda a malícia e que por um tempo ficaria cego, como um sinal do poder de Deus. Imediatamente, uma névoa e escuridão caíram sobre Elimas, e ele teve que ser guiado por outros. Atos 13, 9-11. Esse evento não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também marcou uma mudança simbólica. O nome de Saulo, o judeu, agora era Paulo, o nome romano que ele usaria para se identificar com os gentios que ele estava chamando. Mas as dificuldades estavam apenas começando, e uma reviravolta trágica na equipe missionária estava prestes a acontecer. De Chipre, Paulo e Barnabé seguiram para na Ásia Menor, acompanhados por um jovem chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé. Eles chegaram a Perge, na Panfilha, mas ali aconteceu algo que causaria uma profunda rachadura na equipe missionária. João Marcos, por razões não especificadas, os deixou e retornou para Jerusalém. Atos 13, 13. A Bíblia não dá detalhes do porquê, mas essa atitude gerou uma profunda decepção em Paulo. Talvez ele tenha se assustado com os perigos da jornada. Talvez tenha sentido saudade de casa. O mistério de sua partida se torna a base de um conflito futuro, mas a jornada de Paulo e Barnabé continuou. Eles não se abateram e seguiram para Antioquia da Pisídia, onde Paulo proferiu um de seus sermões mais memoráveis. Mas a oposição judaica não tardou a aparecer, e a perseguição se tornaria o padrão de suas viagens. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga no sábado e foram convidados a falar. Atos 13, 14-15. O sermão de Paulo foi uma obra-prima de apologética, começando com a história de Israel e culminando na ressurreição de Jesus como o cumprimento das profecias. Sua mensagem ressoou profundamente, especialmente entre os gentios que ouviam. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. No entanto, os judeus, cheios de inveja, começaram a contradizer e a blasfemar. A oposição foi tão feroz que Paulo e Barnabé se voltaram diretamente para os gentios dizendo: era mister que a vós primeiramente fosse pregada a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13, 46. Essa declaração marcou um ponto de virada, uma estratégia que se repetiria em muitas outras cidades, mas também aprofundaria a hostilidade de seus compatriotas. A perseguição continuou. Em Icônio, a capital da Licaônia, a dupla missionária pregou com ousadia na sinagoga, e uma grande multidão de judeus e gregos creu. No entanto, a incredulidade dos judeus incitou os gentios, e a cidade se dividiu. Atos 14, 1-4. A situação se tornou perigosa, com uma conspiração para apedrejá-los. Eles foram forçados a fugir para as cidades de Listra e Derbe. Ali, em Listra, ocorreu um evento chocante que demonstrava a fé e o poder de Paulo. Ele curou um homem coxo de nascença, e a multidão espantada exclamou: os deuses, em forma de homens,
desceram até nós. Atos 14, 8 a 11. Eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, e tentaram lhes oferecer sacrifícios. A reação de Paulo e Barnabé, no entanto, foi de total repulsa. Eles rasgaram suas vestes e clamaram para que as pessoas parassem, afirmando que eram apenas homens sujeitos às mesmas paixões que eles. Mas a multidão era volúvel, e a próxima reviravolta trágica seria ainda mais dolorosa. A adoração da multidão se transformou em fúria. Judeus de Antioquia e Icônio chegaram a Listra e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo. Atos 14, 19. A cena era brutal. As pedras voavam, atingindo o apóstolo. Eles o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. A luz do sol desapareceu e sombras da morte cobriam seu corpo machucado. Os discípulos se reuniram ao seu redor, chorando e lamentando. Mas, revelado, a história de Paulo não terminaria ali. De repente, para a surpresa de todos, ele se levantou, entrou na cidade e, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. O que poderia explicar tal resistência? Era a graça e a força de Deus que o sustentavam, permitindo-lhe suportar a violência e o perigo. Mas a história trágica de sua primeira viagem missionária estava prestes a culminar em um conflito ainda maior que dividiria a igreja. Após voltarem para Antioquia, a igreja se reuniu, e Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus havia feito através deles. A alegria era imensa, mas a paz não duraria muito. Surgiu uma grande controvérsia. Alguns judeus cristãos de Jerusalém insistiam que os gentios deveriam ser circuncidados para serem salvos. Atos 15, 1. Essa doutrina, se aceita, minaria a essência do Evangelho, que é a salvação pela graça, através da fé em Jesus. Paulo e Barnabé se opuseram veementemente, e o debate se acirrou. Foi então que a igreja decidiu enviar uma delegação a Jerusalém para resolver a questão com os apóstolos e presbíteros. Era o primeiro concílio da igreja, um momento decisivo que definiria o futuro do cristianismo. A pergunta era: a salvação seria pela fé em Cristo ou pela fé em Cristo mais as obras da lei? O Concílio de Jerusalém foi um ponto de virada. Paulo e Barnabé apresentaram seu caso, contando sobre os sinais e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios. Atos 15, 12. Pedro, por sua vez, defendeu a salvação pela graça, lembrando que Deus havia purificado os corações dos gentios pela fé. Atos 15, 7 a 11. Finalmente, Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, deu a palavra final, citando as Escrituras para mostrar que a salvação dos gentios estava de acordo com o plano de Deus. A decisão foi clara. Não se deveria impor aos gentios o fardo da circuncisão. Uma carta foi escrita e enviada para as igrejas, trazendo alegria e paz. A verdadeira razão para a vitória de Paulo era a unidade do Espírito, que permitiu à igreja primitiva superar suas diferenças e permanecer fiel à mensagem central do Evangelho. No entanto, um conflito pessoal entre Paulo e Barnabé estava prestes a estourar. Um evento que revelaria a complexidade das relações humanas, mesmo entre os homens de Deus. A paz do Concílio de Jerusalém foi abalada por um conflito pessoal entre Paulo e Barnabé. Antes de iniciarem a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar consigo João Marcos, o mesmo que os havia abandonado na primeira viagem. Paulo, no entanto, discordou de forma veemente. Ele acreditava que João Marcos havia se mostrado um desertor e que não era confiável para uma nova missão. Atos 15, 37 a 38. A discussão foi tão acalorada que resultou em uma separação. O mistério por trás dessa briga nos faz perguntar: foi um erro humano ou uma providência divina? O fato é que Barnabé partiu com João Marcos para Chipre, e Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro. Essa separação, embora dolorosa, teve um resultado inesperado.
Em vez de uma equipe missionária, agora havia duas. O evangelho se espalhou ainda mais e a rivalidade se transformou em uma oportunidade de expansão. Mas a jornada de Paulo com Silas seria marcada por eventos ainda mais surpreendentes. A segunda viagem missionária de Paulo e Silas foi uma jornada de milagres e sofrimento. Eles viajaram por diversas cidades, fortalecendo as igrejas. Foi em Filipos que o destino os confrontou com uma nova provação. Eles prenderam uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo, indignado, ordenou que o espírito saísse dela. Atos 16, 16 a 18. A cura da jovem, no entanto, enfureceu seus donos, que a usavam para ganhar dinheiro. Eles arrastaram Paulo e Silas para os magistrados, acusando-os de perturbar a cidade. Os magistrados, sem um julgamento justo, ordenaram que eles fossem açoitados e lançados na prisão. Atos 16, 22 a 23. Eles foram trancados em uma cela interna, com seus pés presos no tronco. Parecia um trágico fim para a missão. No entanto, na escuridão da prisão, algo inesperado aconteceu. Meia-noite, na escuridão e no frio da prisão de Filipos, Paulo e Silas não se lamentavam, mas oravam e cantavam louvores a Deus. Atos 16, 25. Os outros prisioneiros ouviam perplexos. De repente a terra tremeu com um grande terremoto. As portas da prisão se abriram e as cadeias de todos se soltaram. Atos 16, 26. O carcereiro, acordando assustado, pensou que os prisioneiros haviam fugido e estava prestes a se matar. Mas Paulo gritou: "Não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui." Atos 16 e 28. O carcereiro, tremendo, se ajoelhou diante deles e perguntou: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" A resposta de Paulo é uma das mais famosas da Bíblia: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Atos 16, 30 a 31. O milagre na prisão levou à conversão de uma família inteira. A dor e o sofrimento se tornaram a porta de entrada para a salvação. Mas a jornada de Paulo ainda estava cheia de perigos e revelações. A vida de Paulo se tornou uma constante luta e uma incessante jornada. A terceira viagem missionária o levou a Éfeso, onde ele passou mais de 2 anos, ensinando nas sinagogas e na escola de Tirano. Atos 19, 8 a 10. Sua pregação foi tão poderosa que a palavra de Deus se espalhou por toda a província da Ásia. O poder de Deus operava através dele de forma extraordinária, e até mesmo lenços e aventais que tocavam seu corpo curavam os doentes e expulsavam demônios. Atos 19, 11 a 12. Essa fama, no entanto, gerou uma revolta. O ourives Demétrio, que fazia imagens de Diana, a deusa de Éfeso, viu seu negócio em risco e incitou a cidade contra Paulo. Atos 19, 23 a 28. O tumulto na cidade de Éfeso foi tão grande que Paulo teve que ser retirado de lá. A verdadeira razão de sua perseguição era o impacto econômico e cultural que o evangelho estava causando, mostrando que a fé em Cristo não era apenas uma questão religiosa, mas uma força que transformava a sociedade. A jornada de Paulo o levou a Jerusalém, apesar de todos os avisos de que o perigo o aguardava lá. O Espírito Santo, através de profetas, lhe revelou que ele seria amarrado e entregue nas mãos dos gentios. Atos 21, 10 a 14. Seus amigos, desesperados, imploraram para que ele não fosse, mas a determinação de Paulo era inabalável.
O que fazeis, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21:13. Ele partiu sabendo do risco, mas confiando na vontade de Deus. E de fato, em Jerusalém, ele foi preso, e por causa de uma falsa acusação de um grupo de judeus da Ásia, Atos 21, 27 a 29, iniciou um longo e difícil processo legal que o levaria a Roma. Mas a prisão e o cativeiro não seriam o trágico fim que muitos esperavam. O julgamento de Paulo em Jerusalém foi marcado por um tumulto de acusações e uma intervenção divina. Os judeus tentaram matá-lo, mas a guarda romana o resgatou. Na audiência diante do Sinédrio, Paulo, com sua inteligência afiada, jogou os fariseus contra os saduceus, declarando: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Atos 23, 6. Essa declaração gerou uma grande discussão, e os fariseus defenderam Paulo. Ele estava usando seu conhecimento e sua origem para sobreviver, mas a ameaça de morte ainda pairava sobre ele. Revelado, a perseguição se tornaria o meio pelo qual ele finalmente alcançaria seu maior objetivo: pregar o evangelho em Roma. O que parecia ser uma derrota se tornaria a maior vitória de sua vida. Mas o caminho para Roma seria cheio de perigos. Para chegar a Roma, Paulo enfrentou uma jornada tumultuada. Ele foi enviado para Cesareia, onde foi julgado pelo governador Félix e depois por Festo. No entanto, por ser um cidadão romano, ele apelou para César, garantindo sua viagem a Roma. Atos 25, 11. A viagem marítima foi longa e perigosa, culminando em um naufrágio na ilha de Malta. Atos 27, 41. A tempestade foi brutal, e por 14 dias o navio foi arrastado. Mas Paulo, com fé inabalável, assegurou a todos que ninguém se perderia. Sua confiança em Deus era tão forte que ele exortou a todos a comer, mesmo em meio à tempestade, e profetizou que todos chegariam em segurança. E assim, milagrosamente, a profecia se cumpriu. O navio naufragou, mas todos a bordo, 276 pessoas, se salvaram. A derrota se transformou em testemunho. Mas a vida de Paulo estava prestes a chegar a um ponto crucial. Chegando a Roma, Paulo não foi jogado em uma prisão escura e úmida. Ele foi autorizado a morar por sua própria conta, com um soldado para guardá-lo. Atos 28, 16. O mistério de sua prisão se revela. Ela se tornou uma oportunidade. Por 2 anos ele recebia a todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia, sem impedimento algum. Suas correntes se tornaram um testemunho, e sua prisão, um púlpito. Foi nesse tempo que ele escreveu muitas de suas cartas mais famosas, as epístolas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele, o prisioneiro, se tornou um farol de esperança e fé, encorajando as igrejas que ele havia plantado a permanecerem firmes. Sua vida, marcada por dor e sofrimento, se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o que aconteceu com Paulo depois de Atos 28? A Bíblia não registra o trágico fim de Paulo. No entanto, segundo a tradição e textos apócrifos, ele foi libertado após seu primeiro período de prisão em Roma. Ele continuou suas viagens missionárias, pregando o evangelho em lugares como a Espanha. No entanto, ele foi preso novamente, desta vez durante a perseguição de Nero. A tradição nos diz que, como cidadão romano, ele não foi crucificado como Pedro, mas decapitado. Sua cabeça foi separada de seu corpo em uma execução que selou seu martírio. Mas o que muitos consideram o fim trágico de sua vida é, para os cristãos, o início de sua glória. Sua morte não foi o fim de sua mensagem, mas o selo de uma vida totalmente dedicada a Cristo. A perseguição, a prisão, os naufrágios e o martírio se tornaram as ferramentas para que sua vida fosse um farol de fé inabalável. Mas o que isso significa para nós hoje? A história de Saulo, que se tornou Paulo, é a história de uma vida transformada, uma vida que enfrentou a dor, a perseguição e a morte, mas que nunca perdeu a fé. Ela nos mostra que,
Não importa quão grande seja o nosso passado, a luz de Cristo pode nos cegar, nos quebrar e nos reconstruir para um propósito maior. A vida de Paulo nos convida a refletir sobre o nosso próprio caminho. Você já se perguntou se o seu maior problema pode se tornar a sua maior oportunidade? A história dele nos lembra que a dor do presente é apenas a preparação para a glória futura. É um convite para que você, assim como Saulo, permita que a luz de Cristo mude seu caminho e sua história para sempre. A história de Paulo é um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Cada detalhe de sua jornada, da perseguição ao martírio, nos inspira a viver uma fé genuína e corajosa. Se você se emocionou com essa história e deseja descobrir mais mistérios e verdades reveladas da Bíblia, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Deixe seu comentário e nos diga qual parte da história de Paulo mais tocou seu coração.